Quero convidar você para pensar um pouco sobre uma questão que envolve diretamente a nossa personalidade no que diz respeito a tomar decisões na vida, no que diz respeito a ser de verdade. O texto que nós gostaríamos de ler está em Marcos, capítulo 14, os versos 51 e 52. Marcos 14, 51 e 52, onde o evangelista relata o seguinte: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Largando o lençol, fugiu nu. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e o Senhor, que conhece perfeitamente as nossas necessidades mais íntimas, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida e glorifica o Teu nome. Amém. A nudez sempre foi um tema com uma força social enorme. Desde que Adão e Eva se percebem nus, eles se veem em uma condição de intimidade que parecia extrapolar qualquer lugar na vida social em que uma pessoa podia estar em relação a outra. A gente não consegue compreender profundamente o significado disso, mas quando Adão e Eva se percebem nus, eles procuram de forma imediata algo que pudesse cobrir essa nudez, porque aparentemente os seus órgãos genitais expostos provocavam um no outro uma vergonha imensa. Então a nudez, ela é, a partir daí, algo que não deve ser apresentado em uma organização social, em uma convivência entre pessoas, porque é exatamente o lugar extremamente íntimo do outro, o lugar do outro que não é do meu direito, ou um lugar meu que não é do direito do outro. Os olhos não deveriam contemplar a nudez de uma outra pessoa que não fosse por meio de autorização dessa mesma pessoa e, claro, por meio das relações íntimas. Então nós temos a nudez como uma temática de força social que vai crescendo com o passar do tempo. E a gente vai percebendo que para a maioria das populações e das sociedades do mundo inteiro, essa questão, ela passa a ser uma questão que não é discutível. Para muitas dessas sociedades, ela é apenas algo que não deve aparecer, que não deve ser visto, que não deve ser apresentado. E quando alguma pessoa dentro dessas sociedades viam uma outra numa condição e num estado de nudez, isso provocava alterações nos sensos dessas pessoas. O caso de Noé, por exemplo, em que o seu filho o viu nu, e que alguns estudiosos dizem que não foi apenas o simples fato de contemplar a nudez do seu pai, mas haver outras implicações relativas a isso,
que não me cabe no momento apresentar, vai mostrar que esse ambiente de intimidade é um ambiente que diz respeito àquela pessoa e não diz respeito a uma outra pessoa. Então, quando Noé descobre que o seu filho o havia visto nu, e as outras implicações das quais eu não falei aqui hoje, e que alguns estudiosos tratam, ele amaldiçoa esse garoto. Ele amaldiçoa o seu filho, porque provavelmente Cã tomou atitudes que eram dentro daquele contexto social, uma atitude imprópria, inadequada. Nas outras sociedades e em outros tempos, essa condição continua sendo a mesma. A nudez não é algo aprovável pela sociedade. Em algumas outras cidades, por exemplo, algo desse tipo começou a passar por processos de revolução, como por exemplo no Império Grego. E depois em alguns ambientes de cidades no Império Romano. Havia lugares em que as mulheres andavam nuas, por exemplo, à espera de pessoas, de homens que quisessem possuí-las. Em alguns casos, de forma gratuita ou paga. Mas são procedimentos que estão distantes de qualquer situação tida como normal dentro de uma sociedade. Então a questão da nudez, ela vai ser uma questão de força social muito grande. Para a maioria das sociedades, não é natural e não é comum que uma pessoa saia e se apresente nua em qualquer ambiente social. Inclusive isso é crime de atentado ao pudor na maioria dos países do nosso tempo, por exemplo. Quando a gente fala sobre esse assunto dentro da sociedade judaica, a gente vai ter uma força ainda maior. Então, para o judeu é inconcebível que uma pessoa apresente o seu corpo físico de forma desnudada. Em alguns momentos, alguns judeus vão aparecer pelados, vão aparecer nus, mas ou é em situação de grande humilhação diante de Deus e diante da sociedade, ou como no caso do profeta Isaías, por exemplo, era um recado que Deus estava dando para a nação de Israel, quando durante 3 anos Isaías andou nu com a mão no bolso, pelas cidades próximas ali da capital de Israel. Então você percebe que é Deus dizendo ao povo hebreu que essa é a situação com a qual Deus via essas cidades, esse povo que estava mostrando as suas vergonhas, isso apresentando, claro, a condição espiritual daquele povo e daquela nação. Até porque, em muitas dessas situações em que a condição espiritual do povo está ligada à idolatria, a espiritualidade também está ligada à vida moral do povo. Então, por exemplo, quando o povo estava pervertido espiritualmente, eles adotavam costumes de outras terras que estavam ligados também a uma ação de intimidade, uma ação física, uma ação sexual com outras nações, e os comportamentos não eram os comportamentos que se esperavam de acordo com os princípios que haviam sido estabelecidos principalmente por Moisés depois da lei. Então, o que temos aqui nesse texto que nós lemos essa noite, depois dessa introdução, em que a gente vai ver que a nudez, de fato, é algo que não é concebível para a maior parte das sociedades. Nós temos aqui um rapaz que durante a noite, no momento em que Jesus havia sido preso
pelos soldados do templo, decidiu seguir a Jesus de longe. Só que não se sabe por que motivo, aquele moço saiu de sua casa coberto apenas com um lençol. O lençol era a sua roupa, o lençol era a sua vestimenta. E todos sabemos que o lençol não é uma vestimenta adequada para nenhum tipo de ambiente, a não ser o ambiente da própria cama em que a pessoa vá dormir e que queira dormir completamente nu. Mas aquele moço não tinha roupas por baixo. E ele não tinha como atar as suas vestimentas, ou seja, o lençol, como vestimentas por cima. Então ele estava entre a nudez e a vestidura. Estava entre o sim e o não. E de repente alguém descobre aquele moço observando a cena da prisão de Cristo. E alguém mete a mão nele, talvez para prendê-lo, porque estava percebendo que ele está em uma situação suspeita. E o que o texto de Marcos diz é que ele, largando o lençol para trás, saiu correndo completamente pelado. Ele sai correndo completamente nu, porque o lençol não é uma roupa que se sustenta. O lençol não é uma roupa estável para o corpo daquele moço. A princípio, algumas pessoas acreditam que esse moço poderia ser até o próprio evangelista Marcos, que está falando aqui dessa história, meio que do nada, colocando como se esse rapaz estivesse caindo de paraquedas, e talvez ele estivesse falando sobre si. Só que a gente não tem nenhum elemento probatório para poder afirmar se esse moço era Marcos, ou como alguns outros até sugerem que seria João, o apóstolo. Não dá para dizer quem era a pessoa, quem era a figura. O que a gente sabe que é um jovem, é um homem que está vestido de lençol e que quando alguém o agarra, ele solta o lençol e sai correndo completamente nu. Aqui há muitas implicações que podem ser lidas como algo presente na vida da gente. Primeiro, a gente compreende que na vida existem muitas pessoas vestidas de lençol. Muitas pessoas que não estão nem vestidas e nem despidas. Não estão nem de um lado e nem de outro lado. Que nunca decidiram, que caminham sobre uma linha tênue, em uma condição em que é necessário decidir se o caminho que você vai é o caminho que está de um lado ou o caminho que você vai é o caminho que está do outro. Pessoas que simplesmente não têm a personalidade de encarar a vida e de tomar as decisões como as decisões precisam ser encaradas. Gente que não sabe se ama ou se não ama. Gente que não sabe se encara uma relação, um relacionamento com uma pessoa ou se não encara. Pessoas que não atam nem desatam. Pessoas que não se deixam possuir e que ao mesmo tempo parecem ser possuídas. Pessoas que dentro, às vezes, de um casamento, estão casadas, mas não estão casadas. São relações antagônicas e essa pessoa vive no meio destas relações porque não conseguem tomar uma decisão. É gente vestida de lençol, que não vai para lá e nem vai para cá. Mas a grande questão inicial é a seguinte: o lençol, ele não se sustenta, gente. Em algum momento da vida o lençol cai. Em algum momento da vida o lençol te deixa na mão. Em algum momento da vida a nudez aparece. Quando houver confrontação, quando a situação for
realmente grave, e você não tiver tomado uma posição na vida, e você não ser de fato aquilo que é necessário ser, talvez você não consiga se sustentar diante de uma confrontação. E quando alguém tirar o teu lençol, a tua reação vai ser a de fugir completamente nu, completamente envergonhado. Porque vestir-se de lençol não é se vestir de verdade. Você precisa escolher uma roupa para se vestir. Você precisa escolher algo que te dê condição de tomar uma decisão, de tomar uma postura na vida. Porque se você não fizer isso, uma hora dessas, você pode ficar completamente na mão. Então a gente pode enxergar aqui nessa situação alguns motivos para a gente entender que não é possível se vestir de lençol, porque em algum momento da vida a gente vai acabar ficando nu. E a primeira razão é que toda omissão é uma não ação comprometedora. Vou dizer de novo. Toda omissão é uma, entre parênteses, não ação comprometedora. Então, quando você é omisso no momento em que é preciso tomar uma decisão, você acaba se comprometendo com uma não ação. E é por isso que muitas pessoas vivem o dilema de Pilatos. É por isso que muitas pessoas vivem o espírito de Pilatos, que é o espírito da não decisão. O não fica entre parênteses e aparece a palavra decisão, porque o não desaparece, porque a nossa omissão, na verdade, é uma não ação, mas ela se converte em uma ação, porque a nossa omissão acaba comprometendo. Você entende esse parafuso que a gente está apresentando aqui? Então, o que é a síndrome, o espírito de Pilatos? Qual é o dilema de Pilatos? Ele atende à requisição, ao desejo dos judeus religiosos de crucificar a Cristo, tendo a possibilidade de perder algum tipo de prestígio político diante daqueles que estão na condição de superiores na sociedade judaica, ou ele deixam de crucificar ou eles crucificam a Cristo. Deixa eu refazer isso porque eu dei embolado. Ou ele decide atender ao pedido, ao requerimento dos judeus, que são a elite religiosa ali, e perde prestígio do povo. Ou ele faz o contrário, atende ao desejo da maioria do povo e da sua consciência que dizia: esse homem não merece morrer, esse homem é justo. E perde o apoio político por parte dos líderes judeus e sofre mais uma pressão do Império Romano, porque ele já sofria algum tipo de pressão desse império. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Ele se vê numa situação em que ele simplesmente se acovarda. E ele diz: olha, eu não posso escolher nenhuma coisa nem outra. Então, o que pode ser mais forte? E o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 18, por exemplo, e depois no versículo de número 19, é que primeiro, ele sabia que era por inveja que os judeus estavam entregando a Jesus. Segundo, a sua esposa dizia para ele: não entres na causa deste justo, porque essa noite eu fui atormentada, não consegui dormir por causa dele. Nos momentos que peguei no sono eu tive pesadelo. Ele é um homem justo, então não se meta na causa dele. E por último, ele
simplesmente diz: eu vou lavar as minhas mãos. Vou lavar as minhas mãos. Então, se vocês querem que esse homem morra, a culpa é de vocês, eu não tenho nada com isso. E numa ação literal e ao mesmo tempo simbólica, ele lava as mãos como quem não tivesse culpa. Mas ele sabia que a postura dele em não libertar a Cristo, porque ele tinha o poder, ele era o procurador do povo romano ali, ele tinha o poder de livrar a pessoa da morte, inclusive de reverter penas capitais. Mas ele preferiu lavar as mãos em uma, entre aspas, ou entre parênteses, não, a ação que o compromete. E muita gente, nesse tempo de hoje, está vivendo essa triste realidade de falta de coragem, de ser o que de verdade deveria ser, de assumir o compromisso que deveria assumir. Outra coisa que a gente vai compreender aqui é que quem segue a Jesus ou a vida de longe está sempre pronto para fugir dos compromissos e das responsabilidades. Quem segue de longe, quem não se aproxima, quem não toma partido, quem não abraça, quem não ajunta, quem não decide, está vestido de lençol, está pronto para desaparecer, para correr quando o bicho pegar. Então, como diz um texto que eu li uma vez, eu não me lembro quem foi que escreveu, tem muita gente seguindo a Jesus para ver onde vai dar, mas poucas o seguem para o que der e vier. Para ver onde vai dar, muita gente segue, mas para o que der e vier, são poucas. Por fim, a gente vai compreender aqui que quem ama de verdade não aceita passividade. Não fica nessa de não atar e nem desatar. Tá ruim, mas tá bom. Não, quem ama de verdade parte para cima. O amor não deixa morrer. Quem ama de verdade se envolve, porque é impossível amar e não se envolver. É impossível amar como espectador. Foi por isso que Jesus disse: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se envolva, entra na causa, porque o amor não aceita passividade. É o amor de um espectador passivo. Não, eu te amo, mas não assume o compromisso, não assume a responsabilidade, não é grave naquilo que tem que ser e quando deve ser. Então, que tipo de amor é esse? O amor que veste o lençol, que não está vestido nem está nu? Então, esse tipo de amor não é o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor é aquele que assume. Amor não aceita indecisão, não aceita imparcialidade. Ou você é ou você não é. O grande problema é que muitas pessoas vivem a vida inteira com aquela filosofia meio shakespeariana, sabe? A caveirinha na mão dizendo: ser ou não ser, eis a questão. Essa representatividade teatral na vida não funciona, querido. Você precisa ser. Você precisa assumir, você precisa viver a vida com a intensidade que ela precisa. Jesus disse: não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Agora, um pé num canto e um pé no outro, não vai adiantar, porque quem quer pegar os dois de uma vez fica sem nenhum, fica sem nada. Você entende isso? Então agarra ao que de fato é seu, ao que te pertence. Decida ao lado daquilo que de verdade você sabe que é o propósito de Deus para a tua vida. Quer seguir a Jesus? Larga o lençol e se vista adequadamente como é necessário e imprescindível vestir. Esse lençol pode representar a personalidade daquele rapaz, uma personalidade frágil, uma personalidade sem sustentação, uma personalidade indecisa, uma personalidade
que não tem vestimentas adequadas e favoráveis às situações em que são necessários, ou em que é necessário estar vestido. Você entende? Então é necessário que você viva uma vida grave, séria, verdadeira. Passou o tempo de você viver vestido de lençol. É hora de arrancar o lençol e vestir roupas adequadas diante da graça e da presença do Deus Todo-Poderoso. Diante da vida, das decisões, das pessoas, dos compromissos que você precisa assumir. Que a palavra de Deus tenha abençoado o seu coração, a sua vida, essa noite. Pai, nós te agradecemos pela palavra, pela graça, pelo modo como o Senhor tem nos ajudado e tem se apresentado a nós e tem se movimentado em nossa direção. Peço que, por favor, por amor e por esta mesma graça, alcance vidas que estão nos ouvindo esta noite, ajudando-as nas decisões que precisam ser tomadas. É o nosso pedido sincero e a nossa oração, com todo o espírito grato, em nome de Jesus. Amém. Também oramos pelas pessoas que estão enfermas agora. Tu tens o poder de curar e pedimos ao Senhor que contemple com esse poder todas as pessoas que nos assistem agora, para que sejam curadas em nome de Jesus. Amém.